Vou passar a palavra para a professora Jaqueline Muniz, nossa colega aqui do Departamento de Segurança Pública. Oi, bom dia a todos. Ao Pedro, a Luciane, ao Veríssimo, né? E além de tudo, a Dila aqui representando, né, todo o trabalho de organização. Eu agradeço por poder estar aqui conversando com vocês sobre uma temática que eu diria que está mais com a cara de problemática, né? E tem a ver exatamente o que a arma quer dizer, nos seus sentidos, a sua simbólica, né, e esses processos de construção de autoridade. Na verdade é o seguinte, eu notei algumas coisas, que não sei se dá tempo, quanto tempo tem, e você controla. Ninguém está. Para falar, e aí eu vou me beneficiar, então, de tudo que o Kant já situou, né, vou tomar a fala do Kant como um contexto, né, no qual se insere, então, algumas questões de natureza instrumental sobre as organizações de força, ou polícias, ou como alguns preferem chamar, eu prefiro chamar de meios de força suficientes, né? E por que isso? Para então colocar o tal problema, né? Bom, eu começo dizendo que todos nós, no exercício da disciplina, a gente tem signos, sinais, índices de autoridade. Essa caneta, né, ela exerce de maneira direta e indireta coercitividade. Eu tenho a caneta como professora, dou aula numa disciplina, né, e alunos fazem coisas. Né, eu não preciso exercer, não sabe que eu posso dar zero, né, que eu posso reprovar. Está posto numa relação prévia, eu sou reconhecida como alguém que senta na mesa, né, tem o tempo da fala e o poder da fala. Quem tem poder tem tempo, é quem administra o tempo, né, gerando uma espécie cujo fundamento dessa troca é a assimetria. Gente aqui assistindo, alguns falando, né? E a espera, né? O tempo da espera chegou atrasado, que é a tolerância negociada na prática dos 20 minutos brasileiros, mas que isso quer que a gente espera o tempo todo. O ministro, Deus, né? As pessoas, mas né? As autoridades, juiz, né? Todo mundo, a gente espera, tem que esperar. Agora, a gente não pode fazer, essas pessoas têm um protocolo implícito, não escrito, que a gente não pode fazer se a gente esperar, pega mal. Entendeu? Né? Você fazer autoridade de esperar. Vai chegar atrasado, não dá certo não. Você quase me deixou não vir dar a palestra. Eu estou sacaneando a Luciana que ela me deu calor. Bom, enfim, isso quer dizer o seguinte, acontece que isso aqui pode ser uma arma branca, vamos chamar assim, ou uma arma afrodescendente, é horrível isso, né? Isso pode ser uma arma? Pode. Uma arma menos letal? Pode. A minha meia calça pode ser uma arma menos letal? Pode, ela mata. Depende, então, das finalidades, meios, modos, né, de seu uso. Modos aí, procedimentos, protocolos, o meio, a ferramenta, diante de finalidades, fins, meios e modos aos quais estabeleço. Posso jogar isso na cabeça de um aluno, certo? Ou né, de um de vocês. No entanto, ninguém aqui se vê ameaçado de maneira deliberada pela caneta, se vê meio que constrangido, dependendo da performance de autoridade do professor. Se mais uma vez o argumento de autoridade ou autoridade do argumento. Professores, né? E aí a gente sabe muito bem que essa coisa aqui é absolutamente sem graça, né? Não é tão feiosa quanto uma arma, né? Possa se tornar algo perigoso, simbolicamente, ou não, arriscado ou não. Isso é para a gente poder também desmistificar, né, um pouco o que são os armamentos e os sentidos dele dentro de um universo que é produção de obediência sob consentimento diante de determinadas regras do jogo. Então, afirma o statu quo, ou seja, produz um tipo de obediência a determinadas regras, idealmente, diante, né? E essa produção ela é coercitiva de maneira direta ou indireta, com o recurso da força. Essa força está posta, não preciso executá-la, ela está ali, né, na minha farda, ela está ali na arma por incesto, ela está aqui no coldre. Tudo isso são indicativos de que eu posso mais em algum momento. E me foi delegado esses signos exatamente porque esta é uma relação de poder assimétrica, que faz com que toda atitude, postura, ação, expectativa de ação de polícia, idealmente, não seja a produção de soluções de sua própria lavra. Por isso é sempre uma ação de tempo presente, com resultados necessariamente provisórios. Ele resolve causa nenhuma, não dá conta da complexidade social, né, do que é a complexidade do conflito. Ele produz uma solução defensiva, uma gambiarra
no cotidiano. E é para ser isso, porque se ela produzir solução permanente ou ambicionar estado policial, são as coisas que a gente não vê acontecendo no Brasil. A ideia de que a polícia produz prevenção permanente, repressão permanente, a solução de polícia permanente é uma ambição totalitária de ampliação desvairada do poder de polícia, que, como o Kant colocou, de outra forma, os dispositivos de regulação vieram encolhendo no tempo, se especializando, né? Tal como narrado lá Foucault, e não ampliando, como muitas vezes a gente quer. Bom, isso é só um preâmbulo para mostrar, então, o sentido desse negócio da arma. Agora, situando concretamente um lugar. Brasil. Brasil, no contexto que o Kant falou, de como essas verdades se produzem, as disputas de sentido e de verdade. Então, primeira coisa, o Brasil, nós não temos um protocolo de uso da força. Ou, usando a linguagem policial, uma doutrina do uso da força, escrita, algo escrito, que possa validar, chancelar, emprestar lastro a qualquer tomada de decisão policial. Isso vale para todas as organizações de controle e regulação social no país, da Polícia Federal, chegando à Guarda Municipal, passando pela, por exemplo, Receita Federal, que tem poder de polícia. Quer dizer, toda agência reguladora, coercitiva, né, de alguma maneira, precisa usar o uso potencial e concreto da força. O potencial é o giroflex ligado, você vê a minha arma, vê o meu distintivo, eu não estou precisando fazer nada, é só a minha presença ou expectativa de ação. Eu não agi, né? Ou não tomei uma decisão. No entanto, não há. A gente tem que se perguntar por que não há. Porque, simplesmente, o estado da arte das organizações de policiais são o quê? O uso da força, ou a coercitividade, para a produção de obediências. A pergunta é, o nosso poder de polícia é um poder de polícia, é um poder da polícia, é um poder do policial? Como é que essa coisa se constitui? Por que isso é um cheque em branco? Por que o principal poder que a gente delega ao Estado, que é de produzir coerção sobre nós mesmos, eu delego que você, né, administre uma solução de sua lavra diante das regras do jogo que eu criei, né, sob o nosso consentimento, quer dizer, consentir, etimologia, sentir juntos, então pactuado, né, consensuado de alguma maneira. Por que isso não está regulamentado em instância nenhuma? Por que nenhuma prática policial, a rigor, né, opressiva, preventiva, dissuasória, passa no teste do controle, da governabilidade, seja por parte dos atores governamentais, seja do controle social? Certo? Uma espécie de Babel interativo, muitas línguas e baixa normatividade. Então, ponto 1. O Brasil assinou o protocolo da ONU, né, de uso da força em Havana em 1990, correto? Ali, realmente, diz uns negócios de como é que o agente da lei deve usar a arma, portar a arma, lidar com os sujeitos, né, até porque ele tem um poder a mais. Né, e é dado que esse poder seja ver e ser visto, daí a ostensibilidade. Isso não se traduziu em legislação doméstica, né, gerando uma espécie de limbo intencional, normativo legal. E mais à frente, se a gente for olhar, transforma o que seria procedimentos ou mecanismos de responsabilização, né, oculta os mecanismos de reputação, ou não existe, e os transforma em mecanismos de culpa. Fulano é o culpado, se deu errado com fulano. Então a mesma prática, diante do mesmo problema, pode ser entendido em algum momento como legal, é boa, valeu, da porrada ali naquele fulano, e a mesma prática pode em algum momento não ser, dependendo de com quem, por quê, quando e como, e quem são os atores envolvidos, ser, né, digamos assim, criminalizada pela própria polícia ou pelos atores. Tá? Então, interessante. Isso quer dizer que tem duas coisas que a gente aprendeu ao longo da história ocidental de construção de estados e de controle de coisas que fazem bum 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 e ratatá, tanto no continente quanto na ilha, na Inglaterra, ou seja, o mundo de guerras. Duas coisas para quem usa arma. A primeira, né, controle civil sobre qualquer organismo, mecanismo das Forças Armadas, não exércitos, as polícias. O controle necessariamente é civil por uma razão básica. Se seu vigia, estamos lá nos clássicos da política, se seu vigia é mais forte que você, ele senta na sua cadeira e governa em seu lugar. Se ele é mais fraco que você, ele vira uma moeda de troca, negociado na sua autoridade, negociado na esquina. Essas são desautorizações continuadas, ou na nossa linguagem cotidiana, carteiradas entre os atores, entre os tomadores de decisão que usam arma e os que não. Tá? Bom, então a primeira coisa é essa, controle civil. Né? A segunda, não monopólio, porque o monopólio de dispositivos de força dobram vontades políticas, consensos, regras do jogo, o que quer que seja. A espada rasga a lei. Né? Ou pacto, se assim quiserem, ou acordo,
né, de policiamento. Então a primeira coisa é o não monopólio. Você não pode ter uma única polícia, ou ter uma unificação, criando coisas de 100 mil, 200 mil, como se vê por aí, que isso vai na contramão de toda a história de especialização da justiça, né, de afirmação de garantias, de controle e liberdade. Porque quanto mais você avança em monopólios, mais você restringe e atenta contra liberdades individuais e coletivas. Essa foi um pouco a história, né, de construção da democracia e de como você controla esses negócios que podem sabotar por dentro, né, os dispositivos de governabilidade e, evidentemente, o pacto. Então, no nosso caso, voltando, nós temos um constante processo de ocultação, de um lado, de ocultação, né, do que seria esse mandato ou essas competências policiais. A nossa Constituição é uma expressão de monopólios e quase monopólios de práticas de policiamento, e não do modo do exercício do poder de polícia, que segue sendo de um tamanho infinito, definido no Código Tributário da década de 60, que todo mundo já sabe em que período político estávamos. Isso não foi mexido. A disputa, né, o artigo 144 reflete monopólios e quase disputas corporativas pelo controle, ou seja, controle de práticas de policiamento, investigação, ostensividade, como se isso significasse regulamentar ou controlar ou emprestar visibilidade ao exercício concreto do poder de polícia. Esse segue sendo invisível, não controlado, negociado no fio do bigode. Por isso ninguém sabe aqui o que a polícia do Senado faz. Muito menos sabia que ele existia. Até ela dá porrada em meia dúzia de fulanos na porta do Congresso, dessa gente enjoada e revoltada. O outro tem mania, né, de se associar, montar luta de classe, uma desgraça. Não, uma desgraça, é um horror. Então ninguém sabe. Também ninguém sabe como passar no teste de uma blitz, né? Bom, então já temos aí um processo de ocultação de um lado. E outro da tomada de decisão, certo, do policial. Não, que seria para nós aqui a discricionalidade. Isso é invisibilizado, né, sob a máscara da plena aplicação da lei. O que está fazendo? Cumprindo a lei. Mas como está cumprindo a lei? Né? Por isso, os mecanismos de controle são sempre mecanismos de resultado, de default. Ou seja, eu controlo pelo resultado, eu não controlo pelo processo. Como aquele resultado foi produzido. E nós vamos chegar a situações mais dramáticas, né, que faz do policial inseguro em sua tomada de decisão, curiosamente. Né? Ele morre de medo. Ele de todos que tem mais medo, porque afinal, tudo para ele vai dar merda. Usa arma, não usa arma. Correto? Porque tudo está nesse mundo não regulado. Esse mundo informal, clandestino e alegal, essas fronteiras muito sutis, que fazem com que isso vire para alguns uma mercadoria política, né, brincando com a expressão do Michel, né, ou que se torne elemento de barganha, passa a ser particularizado, como o Kant colocou. Quer dizer, chamou a atenção. Então você tem um problema que é a negação das tomadas de decisão. E por que isso? Né? Se tem mais a ver, não vou gastar mais o tempo. Então, esse universo das práticas policiais no Brasil, salvo exceções, ele é não escrito, ele é de boca, correto? É uma espécie de desmanualização. O Rio de Janeiro, por exemplo, a Polícia Militar, a última vez que teve um manual publicado de seus procedimentos, ou pelo menos o que deve ser, um deve ser, que não é o como fazer, foi na época de Nazaré Cerqueira, no governo Brizola, e já faz, acho que metade de vocês não era nascido, tá certo? Então, as práticas policiais, elas são conflitantes entre si, intencionalmente, uma nega a outra. Né? E tem um discurso interessante de que a publicização das regras, que são aquelas, os protocolos ou procedimentos operacionais padrão, enfraqueceriam a polícia, porque isso é um segredo. Quer dizer, eu que sou policiada, que chancelo, deveria conhecer as regras para melhor obedecer às regras do jogo, e não a polícia. Mas eu não sabendo, então jogo um jogo de ameaças e suspeições recíprocas. A gente está negociando suspeições de parte a parte, entre nós e com a polícia, com o policial. Então essa é uma insegurança institucional constituída dentro das organizações, em especial a Polícia Militar. Tá certo? Como é que então a forma de aprendizagem desse negócio? Isso não está escrito. Você pergunta assim, qual é o seu procedimento de tomada de assalto? Uma coisa básica de uma SWAT, você lê esse procedimento escrito em qualquer SWAT ou unidade de operação especial em qualquer lugar do mundo. Menos a do Brasil, que não tem nada escrito. Você pergunta como é uma blitz, qual é o procedimento de uma barreira policial. Ninguém te diz. Não está escrito em lugar nenhum. Tá certo? Né? Interessante, né? Uma gente que adora fabricar nomes e siglas. Né? Isso nunca está escrito. Né? Então, a forma de aprendizagem é o seguinte, você inventa, né, por exemplo, como atuar em enterro de traficantes. Por exemplo, existem duas instruções, o nome é instrução, que no Rio se chama NI, nota de instrução, para lidar com o coletivo, manifestações coletivas. São duas, enterro de traficantes
e barricada feita quando o traficante morre, revolta por conta de morte de traficante. Manifestação social, esse negócio não tem procedimento algum escrito e muito menos um nome para isso. Essas duas coisas, é dito assim, você propõe, temos que ter, e aí você publica no boletim interno e as pessoas leem. Antes era a Ordem Unida, você subia num caixote. Como é que você fala para 5 mil pessoas que são analfabetas, isso é século XIX, né, que o ensino não era... Fazer as 4 operações era um recurso de luxo, formativo, que levava um processo seletivo dos melhores para entrar no serviço público, por exemplo. Então, era a Ordem Unida, tinha um efeito ritual de você poder falar para 5 mil, para 1000, né, quando as pessoas não sabem ler. Não podem ler. Só que segue dessa maneira, só que agora é o seguinte, escrito, está lá. A partir desse momento, a nota de instrução 3547 diz que, aí está lá, no enterro do traficante é importante ter uma viatura, campana, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Certo? Diante do tiroteio, abrigue-se num lugar seguro. Como que é a tática? Que é meio, é a ferramenta, o modo, a tática, diante do fim, que é o impacto, uma regra do jogo definida por nós. Não há. Não. Então você decora aquilo, você fica sabendo, e você assina. Não, o comandante chega no batalhão, na companhia, e diz, ó, tá aqui a nota de instrução. Correto? Aí todo mundo lê aquilo, as pessoas então tomaram ciência. Elas não foram treinadas nem capacitadas, tá? Elas tomaram ciência de que aquilo existe, agora elas têm que agir, porque aquilo existe. Essas notas de instrução, você não sabe quais estão em vigor, quais não, quais estão em desuso, quais estão caducas, né? E você não tem elas de cola, sequer estão consolidadas numa publicação. Não, uma espécie de bíblia de bolso, manualzinho de polícia. Depende, não está. Então, quando você está no ônibus, você tem que fazer um policiamento embarcado, estou usando os nomes nativos. Você liga, ô fulano, você conhece aquela, você lembra daquele linha de ônibus? Aí vai, liga para o outro, que liga para o outro, que liga para o outro. Quer dizer, a tomada de decisão em tempo real, ela é adiada, vai virando a polícia do depois e o desespero de agir na ocorrência. Um bom policial no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, ele tem que fugir da ocorrência, se ele quiser sobreviver em sua carreira, porque não tem procedimentalização alguma. E não é porque as pessoas não sabem escrever, não é porque não há uma prática que vai dando certo, né, vai virando uma rotina. É porque isso não passa no teste. Isso gera responsabilização que produziria accountability, blindaria a polícia da apropriação político-partidária de um lado e de outro, né, da sua mercadização, portanto, dos mecanismos de particularização, ou do uso da emancipação do mandato sob a forma de milícias. Correto? Então é evidente, nós estamos lidando com alguma coisa, com uma coisa que é cara, que é política, né, e que o valor desse negócio é imenso. Né? E que é assim. Então nós temos, na verdade, o que eu chamo de cheque em branco, mandatos em aberto no Brasil. Tá? Então, a logística, que é o armamento, não dialoga com a tática. Tá? Que seria o modo de uso, do armamento, correto? Que, por sua vez, não dialogam com o fim. É uma espécie de esquizofrenia interna. Fins, meios e modos não conversam entre si. Certo? Isso se expressa, por exemplo, no fuzil. Tá? O fuzil, quando você está... Se vocês já observaram que o fuzil, as pessoas andam com o fuzil com a ponta para lá de fora? Qual é a nossa reação? Estão de sacanagem, estão provocando. Quando a polícia é uma força defensiva, sempre. Reativa, sempre. Independente dela achar que ela é proativa, tudo que ela faz é uma espécie de tempo presente para o depois. Né? Então ela é defensiva por natureza, né? na sua ação de força. Bom, esse fuzil, ele pesa X quilos, mas a roupa do policial dá uns 50 quilos, é impossível você ficar em posição de controle do seu armamento, né? Porque não é um armamento urbano. Tem uma limitação técnica para a gente simbolizar positiva ou negativamente, moralizar aquilo, certo? Bom, você não pode ficar com aquilo para dentro, se você ficar assim, você dá um tiro, fura o teto da viatura, certo? E aquilo também tem um custo ali, né? Porque não tem manutenção, aquele armamento, né? Se você faz assim, você também pode... detonar o seu parceiro de guarnição, no caso o motorista. Se você faz assim, você pode dar conta dos seus documentos, né? Você fica em incapacidade física parcial, né? Porque perdeu aí, né, a virilidade, vamos chamar assim, do armamento que soca você rica da sua. Você tem que pôr aquilo para fora, né? Pôr para fora mesmo a sua virilidade, não só no sentido... E aí, evidentemente, daí mais. Aquilo permite você agir? Não permite você agir. Porque é um armamento de larga escala. Né? Então, você precisa, para assestar ele, colocar ele em posição de tiro com mira, assim, acertar 500 metros, você gasta muito tempo.
né? Muito tempo ali a pessoa pode desarmar, inclusive. A gente vê com uma arco e flecha, vence um fuzil em cenário urbano. Tá certo? Sempre a gente desmitificar as ameaças. As coisas podem ser feias, mas podem ter finalidade. Por exemplo, a blindagem do caveirão é horrorosa. Eu não estou defendendo, ele é horroroso, ele é feioso, calor do cão, entrar lá dentro. Né, como eu fiquei. Mas se a gente for assistir uma disputa de futebol na Bombonera, em Buenos Aires, nós vamos ver carros como aqueles ao redor do estádio. Né, exatamente para que as pessoas joguem pedra, joguem tudo, e você não possa devolver com pedra e pau o indivíduo que jogou pedra e pau em você. Por isso, o uso da força sob comedimento, sob suficiência. Sempre poder menos para fazer demais. Essa é a lógica, seria idealmente a lógica. Né? E é isso que nos impede, idealmente, a escalada de força. Mas como não tem procedimentos, e esses procedimentos, então, eles são negociados na esquina, o que gera, né, desautorizações continuadas entre os próprios policiais, dos policiais com outros policiais, dos policiais com cidadãos. Quando a gente tem um trabalho que a gente escreveu chamado Mandato nas Ruas, em João Pessoa, um aluno do nosso na pós-graduação, e a gente fazia a pergunta, qual era a ocorrência mais difícil? Aí você imagina, o cara vai trocar tiro, né, de cara com fascínio, não. As ocorrências mais difíceis para o policial lidar eram com certo tipo de cidadão. Bandido é moleza, tem modus operandi. Entendeu? Cara, tem uma ritualidade ali já constituída, uma linguagem, né, que é uma interatividade que imprime previsibilidade e regularidade na ação, não importa se predatória. O problema todo é você lidar com autoridade. O fulano é filho de um... Vai se revelando que o fulano aciona a autoridade, e isso vai desautorizando esse policial. E pior ainda do que lidar com as autoridades do cotidiano, é lidar com o superior hierárquico. Então qual é a pior ocorrência? Aquela que envolve polícia. Aquela que envolve um cara da PM. Porque aí com bate-boca, todo mundo dá carteirada em todo mundo, mas produzindo mais incerteza e risco do que resolvendo o problema da incerteza e risco. Tá? Então onde eu quero chegar com isso? Além disso tudo, por exemplo, no caso da PM, eu já gastei meu tempo aqui, então nós temos uma responsabilização que é difusa, os procedimentos e protocolos não são escritos, intencionalmente são para não ser exatamente porque eles imprimiriam previsibilidade, controle. No nosso caso, chega uma situação pior. O controle de armamento, por exemplo, ele é feito em estoque, por estoque. Então você não tem como saber quem tem dedo nervoso e quem não tem. Você tem uma bizarrice nacional que é falta de munição. A polícia fica sem munição. Isso não existe. Né? Assim como bala perdida não existe, né? Existem essas coisas. Estão implicando em perversões no uso, né? No uso da força. Porém, por que isso? O controle é de estoque. Você gastou 20 quilos de munição, você perde mais 20 quilos. Quando o controle da arma individual, percebe? Esse é um mecanismo de ocultação, né? Dentro da lógica de uma disciplina militar, que, né, que se ocupa mais de controlar os ritos militares, a que esse cidadão tem que agir, né, ou tem que se impor, do que as práticas policiais. Então, qualquer regulamento disciplinar, eu me lembro que um dos últimos atos que eu fiz como coordenadora de segurança pública no Rio foi fazer um outro regulamento disciplinar para a PM e para o Corpo de Bombeiros, onde se definia o tamanho da transgressão, se é um ano, se é 2 anos, né, tirando a prisão disciplinar, vocês sabem que a polícia tem, e estabelecendo níveis de defesa, né, como manda a Constituição, etc. e tal. Quem fez isso, a OAB participou, direitos humanos participaram, os praças e tal. Foi chamado de a lei áurea do policial. Porque ele passou a ter agora mecanismos de responsabilização, etc. e tal. Bom, tão logo eu saí, no dia seguinte, um mês depois, aquilo foi revogado, as duas, porque não é pertinente ter controle. Precisa-se ter disciplina. Tá certo? Eu tenho disciplina para vencer o tempo. Isso não quer dizer que vocês me controlam. Tá certo? Eu tenho disciplina para fazer coisas como matar. Isso não quer dizer que a gente confunde disciplina com dispositivos de controle de organizações ou instituições sociais. A sociologia do trabalho nos ensina 3 dimensões básicas de controle do trabalho humano, pelo menos como tipos ideais, e que está longe de ser a disciplina. A disciplina ela cumpre propósitos, menos a de produzir governo sobre práticas sociais, né, sobre práticas de indivíduos, né, atuando numa instituição. Não é essa a sua função. Né? Ela serve para outras coisas, o Kant já chamou atenção, e temos falado nisso. De toda maneira, ela é draconiana. No caso do regulamento disciplinar da PM do Rio, que é anterior, é tão antigo, que ele se inspirou no RDPM do Exército, até o Exército já atualizou esse regulamento disciplinar, e a polícia o mantém. Né? De modo que assim se negocia, né, o policial como mercadoria para dentro. Ele corta a grama, ele serve cafezinho, ele cede lugar, ele tem que ceder lugar no cinema, vou reabrir de novo os argumentos, né, de autoridade sobre esse policial. Né? Ali diz que ele é policial 24 horas por dia, que ele é responsável por sua arma.
Ai dele, se não tiver grudado. A arma é, como se chama da PM, sua primeira esposa. A mulher é amante. Essa é o ditado. Se a gente entender a dimensão, se eu deixar a arma aqui, colocar a arma aqui, para fazer a prova, ele é responsável do cante doido pegar essa arma e me dar um tiro porque eu estou falando demais, entendeu? Então ele não, aquela arma tem que estar grudada nele, é um membro do corpo, é pensado assim, e é o lugar que ele sente segurança, porque como ele é inseguro em todos os processos decisórios, e todos esses processos são ocultados, os tais protocolos, por isso que não há limbos normativos legais, invisibilidades, baixa visibilidade do processo, então ninguém passa no teste. O Ministério Público, porque não tem mérito para avaliação de polícia, porque não há protocolo e intencionalmente não há. É para negociar no varejo a seletividade da ação penal e transformar a seletividade em desigualdade. O juiz muito menos, porque ele só pode controlar o depois. Tudo que a polícia faz é antes e durante. O depois é um pedacinho do mundo que é aquilo que a gente chamou de crime, correto? Então ninguém é intencionalmente para não ser controlado, para produzir outros modos informais de controle, de leiloar o exercício do poder concreto de polícia. Por isso, milícias e essas variantes, todas refletem modos de governo, modos de policiamento autônomos. Não tem problema nenhum ser assim, entendeu? Dá a desgraça que dá, não é possível. Então esse indivíduo ele tem que ficar o tempo todo, correto? Grudado em sua arma. Né? Isso é só para dizer o seguinte, tem alguns constrangimentos normativos legais, no estatuto desse policial, no regulamento disciplinar, que diz isso. Correto? E que, portanto, para ele, imagina, ele... outra coisa que nós sabemos são as formas punitivas implícitas. Então, esse indivíduo, quando vem para a aula, vem fazer prova, ele não está de folga. Assim como, eu disse isso numa entrevista, as pessoas ficaram perplexas. Se você puder me dar um minuto, isso é importante. Não quer dizer que seja assim, mas tem uma racionalidade interna. Por exemplo, matar é mais razoável do que prender. Tem uma racionalidade da morte. Isso quer dizer que o policial é fascínora. Quer dizer apenas que o rendimento da morte e de certo tipo de morte é melhor. Se eu prender alguém, eu vou ter que passar 10 horas na delegacia, na fila, para ser comunicante. Depois disso, eu passo alguns meses da minha vida tendo que ir lá na história do inquérito, falar 20 vezes a mesma coisa, para poder ligar. Depois disso, eu tenho que ir mais 200 vezes no juiz, falar tudo de novo lá, não sei aonde, certo? Quando vira processo, correto? Tudo isso é feito no meu horário de folga, no meu dia de folga. Assim como vir aqui, assistir a aula, fazer a prova. Né? Não é no dia de folga, né? É sempre comendo, ou no dia de trabalho do cara que ele passa correndo, ou ele vai gastar o dia de folga, e no dia de folga ele também é, pelo regulamento policial, né? Polícia, 24 horas. Então matar pode ser rentável diante de uma certa visão de mundo, porque eu chego ali e falo que o delegado é um auto de resistência e estou liberado. Né? O cara vai dizer, não, agir em nome da lei, o promotor também acha lindo. Isso economiza, gente. Olha que interessante, que racionalidade agora. Não é para todo mundo, você pode matar. Né? E é preventivo. Polícias preventivas, quando assim chamadas, prevenção é isso. Prevenção na epidemiologia é eliminar vetor. Na polícia, quer dizer isto. Sobretudo quando você não tem procedimentos, enquanto eles não são. Por isso a perspectiva prevencionista, ela é o inverso do que a gente discursa no ato da boa-fé. Porque a gente está maximizando o poder de polícia desregulado. E esse fulano policial, ele se vê inseguro, ele está entre a culpa e a responsabilidade permanentemente. Então ele está sempre numa espécie de jogo de subcidadania, de subautoridade. Não? Correto? Na relação conosco, professores, na relação na rua, ele está sempre sendo desautorizado. O lugar dele é de subcidadão, de menos. Né? E ao ser de menos, ele precisa se construir demais. Né? Como uma espécie de lógica perversa compensatória. Né? Todos são maiores de rua. Eu não sei vocês, doutores, mas eu quando dei aula durante anos na Católica, e dei aula para a polícia inteira, todos tinham problemas psicológicos, espirituais, em sua maioria. Ou construíam discursos, né, de saúde, problema de saúde ocupacional, para ter escuta, para ter alguém que ouça. Por isso eu achei muito legal a proposta da mesa, fiz tudo, já gastei o tempo que o Kant me deu sem nada. Então a gente pensar essa regulação, essa regressão que vem a ser, de forma pactuada, sensibilizando pedagogicamente, porque ninguém melhor que eles para saber que eles estão na insegurança de seu próprio processo decisório, insegurança essa institucional e na relação de atores que todos têm razão de classe, de cor, de renda. São muitas razões. E tendo muitas razões, não há como negociar e mediar conflito entre duas criaturas cidadãs que elas têm razão de classe, de gênero, de cor, e que se impõe no ato do diálogo com o policial. Perceba, eu não estou fazendo o policial um coitadinho, estou mostrando as tensões constitutivas desse lugar.
desse exercício de inferiorização e de assujeitamento. Quem é sujeita, transforma a obediência em sujeição. Obrigada. É só isso que eu tinha.